Bom dia, pessoal. Meu nome é Mariana, eu sou engenheira ambiental e sanitarista pela UFJF, em Minas. Sou aluna do mestrado aqui do programa da pós, desde o meio do ano passado, e sou orientada do professor Edson junto com a Clau. Oi, bom dia. Meu nome é Cláudia, eu também sou engenheira ambiental. Iniciei aqui no programa do mestrado no início desse ano. E, junto com a Mariana, a gente vai apresentar a nossa linha de pesquisa, que é um trabalho em conjunto, e um pouco da linha de pesquisa do professor Edson. Bom, o nosso tema, eu esqueci de falar, então o nosso tema é reatores combinados no tratamento de efluentes líquidos. Entrando então um pouquinho falando sobre os reatores combinados, a característica de um reator combinado é a união de um reator anaeróbio com um reator aeróbio. No caso de efluentes sanitários, esse tipo de concepção pode trazer muitos benefícios. Então, aqui no caso, a gente fez um breve resumo, mostrando que, colocando o reator anaeróbio primeiro, a gente pode conseguir uma baixa produção de lodo, aliado a uma tolerância a elevadas cargas orgânicas e um baixo custo operacional. Uma desvantagem desse tipo de processo é que ele não tem uma alta remoção de matéria carbonácea e matéria nitrogenada. Por isso, a necessidade de um pós-tratamento, que no caso é o reator aeróbio, que vai ter uma menor carga orgânica, a transformação de carga nitrogenada, uma maior remoção de fósforo, e apesar de ter maiores custos e maior produção de lodo, como eles são reatores combinados, acaba que essa desvantagem não é tão grande, né? E também a tecnologia do biofilme, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, possui uma grande resistência a biocidas como formaldeído, que é um composto tóxico que também vou explicar para vocês. Aqui, então, um breve resumo do que vem sido desenvolvido nos últimos anos na linha de pesquisa do professor Edson, onde várias pesquisas já foram realizadas com reatores combinados, tratando tanto compostos tóxicos como o formol e o fenol, e também já utilizando a parte de recirculação. E aqui eu vou falar um pouco da concepção dos sistemas, né, que vem sendo proposta por todas essas linhas de pesquisas anteriores, que, no caso, esse é um fluxograma, né, então, a gente tem um recipiente de alimentação, onde o efluente sanitário é colocado, e a bomba peristáltica bombeia esse efluente para o filtro anaeróbio, seguido do biofiltro aerado submerso e do decantador secundário. Os reatores combinados, como eu disse, eles podem trazer várias vantagens, porque a gente pega as vantagens de cada um deles para serem aplicados. E também, além somente dos reatores combinados, a gente ainda tem a possibilidade de colocar uma recirculação interna com o objetivo de otimizar esse sistema. E no nosso caso, a gente vai utilizar dessa concepção com a recirculação, com o objetivo de aplicar altas cargas de compostos tóxicos, para a gente conseguir saber qual que é a maior concentração desses compostos que a gente consegue aplicar para que não haja a inibição da biomassa. Então, como eu falei, a gente vai utilizar de 2 compostos tóxicos que foram escolhidos, que serão o formol e o fenol. Segundo a literatura, o formol ele já é conhecido pela inibição de processos biológicos, a inibição do crescimento de bactérias aeróbias em baixas concentrações, mesmo com tempo de contato entre 3 e 6 horas em baixas concentrações, que é de 0,5%. E um dado importante é que ele é o primeiro de uma lista com 45 produtos químicos causadores de impactos ambientais. E o fenol, além de poder ser um subproduto do formol, ele é muito utilizado em diversos
em diversas indústrias, então ele está bastante presente em efluente industrial. Então ele é um composto bastante perigoso e está presente na produção de resina, fios têxteis, polímero, plástico, entre outros. A resolução do CONAMA 430, ela estabelece um limite de lançamento de fenol de 0,5 miligramas por litro. Aqui entrando um pouco no nosso estudo, a gente tem, essa é uma foto real do nosso reator. Na verdade, eles são 2 reatores idênticos, mas a gente, um tratando formol e o outro fenol, mas a gente colocou a foto de um deles para ficar mais fácil de explicar. Eles são reatores em escala de bancada. Eles são constituídos de PVC, diâmetro 50 milímetros, e o volume total de 3,5 litros. Eles têm um meio suporte, tanto o filtro anaeróbio como o biofiltro, composto de anéis tipo Power Ring, que é esse da foto aqui, com índices de vazios de 91%. Os reatores que têm essa biomassa aderida, eles são reatores mais robustos, então tem uma resposta melhor nos resultados. Aí, aqui embaixo, a gente tem as 3 bombas. A primeira delas é de alimentação do sistema. A segunda é para a gente alimentar com os compostos tóxicos. E a terceira é para ter essa recirculação interna do efluente tratado. Com isso, serão necessárias várias análises, né, para manter o sistema operando corretamente. Então, a gente colocou aqui as análises que serão feitas semanalmente, mensalmente ou uma vez por etapa. E a gente separou por cores, porque as cores azuis serão feitas para ambos os reatores, a verde somente para o reator de fenol e a roxa somente para o reator de formol. Bom, a minha pesquisa, especificamente, é a degradação de formaldeído em sistema combinado anaeróbio-aeróbio com recirculação interna. O meu objetivo é avaliar a influência que a recirculação vai ter na degradação de altas taxas de formol. O formol, a alimentação é combinada, formol com esgoto sanitário, que a gente coleta no hospital universitário aqui da Unicamp. E a pesquisa está subdividida em 4 etapas. A primeira etapa é o startup do reator, que é aproximadamente 60 dias de operação, mas já faz mais uns 3 meses já que eu estou operando, para começar com a segunda etapa, que seria inserir o formol no sistema. Nessa primeira etapa, né, sem o formol, a gente já começou a fazer os ensaios hidrodinâmicos. A gente já terminou o levantamento de dados dos ensaios hidrodinâmicos, e agora a gente já vai para a segunda etapa, mas eu já estou pulando. A segunda etapa, que é quando a gente vai inserir o formol, a gente vai começar com concentrações baixas e vai aumentando aos poucos. Na literatura, no trabalho que a gente se baseou para fazer esse projeto, a concentração máxima que eles aplicaram foi de 1.100 miligramas por litro. E, considerando que esse sistema é um sistema robusto, né, com biomassa aderida, nós estimamos um valor de 1.400 miligramas por litro para poder calcular a vazão de recirculação que a gente vai aplicar, que eu vou mostrar a fórmula mais para frente. Aí, na terceira etapa, depois que a gente conseguir chegar nessa concentração de inibição do formol, nós vamos dobrar a concentração e começar com a recirculação interna, com uma primeira vazão de recirculação. Quando o reator estabilizar, nós vamos começar com a quarta etapa, que vai ser triplicar a concentração de inibição. Esse é o trabalho que eu falei que a gente se baseou para fazer essa pesquisa, que é o trabalho do Mário, que era doutorando do professor Edson. Nesse trabalho, ele junto com a Vanessa, eles avaliaram a remoção do formol num sistema igual ao nosso, porém um pouco maior. E eles aplicaram formol de 0,26 a 1.100 miligramas por litro. E a conclusão que eles chegaram é que essa configuração mostrou-se robusta, ou seja, poderia ser aplicadas concentrações maiores e poderiam ser feitas otimizações. O ensaio hidrodinâmico que a gente fez
a gente ainda fez só com matriz água, a gente pretende fazer com esgoto também. A gente utilizou como traçador a eosina. O tipo de ensaio é o pulso degrau, que a gente injeta uma concentração definida no início do reator e vai retirando alíquotas em intervalos de tempo de 45 minutos. E também o tempo total do ensaio tem que ser, segundo a literatura, os outros ensaios que já foram feitos, tem que ser de 2,5 vezes o tempo de detenção teórico. Então, por isso que a gente tem 73 amostras, o nosso ensaio demorou 55 horas. Aí a massa injetada de eosina foi de 20 miligramas, em um volume de 20 ml, e um tempo de injeção tem que ser o mínimo possível, menor que 10 segundos. Tendo esses dados de concentração de eosina e tempo de retirada, nós jogamos esses dados nos modelos teóricos uniparamétricos do Levenspiel, que é subdividido em 3 para reatores pistonados, que pode ser o de tanque de mistura completa em série, dispersão de pequena intensidade e dispersão de grande intensidade. Nós não fizemos ainda as análises desses dados, mas, atualmente, a gente está no final da primeira fase. Nós sabemos disso porque a porcentagem de remoção da DQO já vem se estabilizando, que a gente pode ver é o segundo gráfico de baixo, e também que, apesar da variação na concentração do esgoto bruto, o nosso esgoto tratado já também se estabilizou, tem uma faixa que ele vem atendendo já desde a 10ª semana. Então, as próximas etapas, como eu comentei, é fazer o hidrodinâmico com o esgoto, adicionar o formaldeído. Inicialmente, a primeira etapa é para a gente começar com 350 miligramas até atingir a concentração de inibição da biomassa. E a gente sabe que atingiu essa estabilidade. Calma. Vou começar, por exemplo, inserindo 10 miligramas por litro de formol. E quando a gente insere o composto tóxico, a eficiência da biomassa cai, a eficiência do reator cai. E a gente sabe que ele se estabilizou novamente quando ele começa a ter uma remoção constante. No nosso caso, de 70%. A gente já conseguiu a remoção de 80% sem o formol. Feito isso, quando a gente acha essa concentração de inibição, a gente consegue calcular a razão de recirculação, e a gente vai fazer isso para as 2 etapas seguintes, que é com a concentração duplicada e triplicada. Aí eu vou dar uma visão geral da minha parte, que ainda está no início da pesquisa, então eu também não tenho resultados para apresentar, mas a grande parte da metodologia é exatamente como a Mariana já explicou, então não vou repetir. Então, o título será Degradação de Fenol em Sistema Combinado Anaeróbio-aeróbio e a avaliação de remoção de toxicidade do efluente. Então, o objetivo principal é avaliar a toxicidade do efluente com alta concentração de fenol após cada uma das etapas. Ele também será feito em 4 etapas, mas aqui a gente ainda não tem os valores possíveis esperados para a inibição de metabolismo anaeróbio, porque eles serão obtidos experimentalmente. Mas a metodologia vai seguir da mesma maneira que a Mariana já explicou, e entrando com a parte de... então aí entrando depois 2 vezes com a concentração obtida e depois triplicando. E após isso a gente vai para os testes de toxicidade. E para os testes de toxicidade, a gente precisa escolher organismos de fácil manutenção e cultivo no laboratório. E o CONAMA 430 estabelece que pelo menos sejam escolhidos 2 níveis tróficos diferentes. Com isso, foram escolhidos os organismos Daphnia similis, que é um microcrustáceo. E os fatores que contribuem para a escolha do organismo são a ampla distribuição geográfica, facilidade de cultivo no laboratório, a reprodução por partenogenética e a grande produção de neonatos e o seu importante papel que desempenha na comunidade zooplânctônica. E, além da Daphnia, também a gente vai utilizar um segundo organismo, que é um plateuminto, Giardia tigrina.
E os fatores que contribuem para a escolha desse organismo, além da facilidade de cultivo no laboratório, é que ele reproduz durante todo o ano em condições adequadas e as respostas à toxicidade aguda, elas podem ser facilmente observadas. Os testes realizados apresentam boa reprodutibilidade. E aí, assim, eu ainda não tenho os resultados dessa etapa, porque a gente ainda está na parte dos ensaios hidrodinâmicos e ainda não foi iniciado. Mas, assim que... espero que a gente consiga chegar nos objetivos. E aí, atualmente, então, a gente está finalizando essa parte de ensaio hidrodinâmico. E já para começar essa primeira etapa da fase 1 de operação. E o restante das etapas também será adição de fenol, aguardar atingir a estabilidade, encontrar a concentração de inibição da biomassa anaeróbia e, assim, calcular a vazão de recirculação, conforme a fórmula que a Mariana já apresentou. E é isso, uma visão geral mesmo. Obrigada. A gente gostaria de agradecer também ao Rafael, aluno de IC que ajuda a gente muito, o Edson, o Mário, foco pesquisador, que teve toda a ideia do projeto, a CAPES, e também o pessoal do laboratório, o LabSun, que está sempre disponível para ajudar também. Obrigada. Questões? Nenhuma? Obrigada, meninas.